Bom dia a todos, bom dia a todos que nos veem também pela internet. Nós vamos começar com uma oração ao culto. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por este dia maravilhoso. E também obrigado pela chuva que cai e refresca a nossa terra, Pai, rega as plantas e nos dá, Senhor, a água que precisamos tanto, Pai. Pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia, que o Senhor possa cuidar daqueles que estão enfermos, ó Pai, em casa, Senhor, aqueles que não estão bem, que o Senhor possa dar-lhes, ó Pai, o alívio e a cura, Senhor, de seus males, e que a recuperação possa vir rápido, Pai. Queremos também colocar nas suas mãos o pastor Jorge, que não está aqui hoje em Campinas, e também a família do Fernando, que está viajando, que o Senhor possa cuidar deles também, e que cada um dos seus filhos, ó Pai, que não puderam vir aqui, que o Senhor os abençoe também, de igual forma, e que possa receber a tua graça, Senhor, e o teu conforto também neste momento, Pai. Abençoa, Senhor, o teu culto aqui, para que cada um possa receber, Senhor, a tua presença, a tua santificação, que o Senhor possa, Pai, nos purificar e nos livrar, Senhor, do pecado, Senhor, o Senhor possa nos dar, Senhor, a pureza, Senhor, que o Senhor tanto quer, Pai. Porque sabemos que de nós mesmos, ó Pai, nós não temos força para fazer isso, nós não podemos lutar sozinhos, ó Pai, mas precisamos do teu Espírito Santo, precisamos, Senhor, da tua graça conosco, para que a gente possa crescer e a gente possa realmente, de fé em fé, de glória em glória, chegar, Senhor, a ser como o Senhor quer, Pai. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor abençoe, Pai, este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Próxima música, Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor dele.
Essa música faz muitos anos que a gente não canta aqui na igreja, né?
próxima música, vamos trazendo seus dízimos e ofertas ao Senhor. Amém? Salmo 139, És Deus e me conhece. És Deus e me conheces como sou, sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês, tua mão me segue, cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águias, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai, conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai, dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Vem provar-me, Pai, conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai, dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Arms Open Wide, minha vida eu rendo a ti.
dia. Bom dia também para aqueles que nos assistem online. Que a graça do nosso Deus nos conduza a experimentar da vida mais profunda em Cristo Jesus. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez em oração. Senhor, transforma pela renovação da nossa mente, para podermos experimentar a Tua perfeita vontade, que é boa e também agradável, Deus. E que os pensamentos do nosso coração, Senhor, nesta hora, sejam agradáveis na Tua presença. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem ou acessarem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler os versículos 18, 19 e 24 até 44. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 24, e prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse.
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. O versículo 18 e 19 que nós acabamos de ler, Jesus cita a profecia de Isaías. E Jesus disse aos seus ouvintes naquela sinagoga que ele foi ungido para evangelizar os pobres. A palavra pobre usada no grego significa mendigo, aquele que é publicamente conhecido como uma pessoa que não tem recursos. Tá? E também tem um significado relativo, humilde, simples, insignificante. São palavras que são usadas na nossa Bíblia em português como bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito. E também Lucas está mencionando pobre de espírito. Então aqui pobre significa as pessoas que têm realmente uma carência, uma necessidade muito profunda, né? E precisa de ajuda. Evangelizar os pobres, né? Não significa que Jesus somente pregou o evangelho para os pobres, né? Certamente os ricos tiveram oportunidade de ouvir, né, sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, né? Podemos citar entre eles Zaqueu, Lázaro, José de Arimateia, são pessoas que possuíam riquezas. O termo evangelizar, ele tem um significado, né? Por isso, a mensagem do evangelho tem 3 elementos distintos, né? Toda a mensagem do evangelho, e precisamos prestar atenção nisso, né? A mensagem do evangelho possui 3 elementos, né? Primeiro, é um anúncio, né? A própria palavra evangelho significa boas novas, né? Temos ouvido muito sobre isso. Mas o evangelho são as boas novas de redenção, de salvação, devido à misericórdia de Deus. Um outro elemento da mensagem do evangelho é o chamado. É o chamado para se render aos termos da misericórdia e da graça divina mediante a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O terceiro elemento da mensagem do evangelho é o mandamento. Toda vez que nós ouvimos o evangelho, está incluído nessa mensagem do evangelho um mandamento, que é arrepender. Jesus disse: arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Então existe um mandamento, né? E o mandamento, o arrependimento, significa uma mudança na concepção de vida. Significa uma mudança na compreensão, uma mudança na percepção de vida, em decorrência da chegada do reino de Deus. E Cristo, o próprio Cristo é o reino de Deus entre os homens. E somente depois que a pessoa se arrepende, ela consegue compreender, consegue entender que Cristo é a única maneira do homem chegar a Deus. Nas pregações de Jesus, quando ele andou pelas terras da Galileia, ou da Judeia ou de Samaria, Jesus costumava dizer que o reino de Deus havia chegado. Mas uma coisa interessante é que a chegada do reino de Deus e a chegada de Jesus significa a mesma coisa. Por que estou dizendo isso? Porque quando Filipe pregou, não o nosso Filipe, mas o Filipe do Evangelho da Bíblia, quando Filipe pregou em Samaria, e Lucas registrou esse acontecimento, né? Olha só que interessante. Quando, porém, deram crédito a Filipe
que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Está lá em Atos 8:12. Por isso o Evangelho, ela, além de ser a boa nova de que o Rei de Israel chegou, que o Filho de Deus chegou, aquele que foi prometido pelos profetas chegou. Mas Jesus, Ele próprio é o reino de Deus. E o apóstolo Paulo registra algo muito interessante que deve mover o nosso coração. Lá em Romanos 1:3, ele registrou o seguinte: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mas o evangelho também inclui nas boas novas de que existe um Deus vivo e soberano. Um Deus que criou este universo e exerce autoridade sobre a criação. E por causa desse Deus soberano, desse Deus vivo, o Evangelho são boas novas, de esperança. E não poderia ser diferente, porque Deus tomou a iniciativa de enviar o Salvador a este mundo, de proclamar o dia da salvação. Por isso Jesus pregou em Nazaré, foi rejeitado, foi para Cafarnaum, pregou, as pessoas acolheram muito bem a Jesus, quiseram reter Jesus em Cafarnaum, mas Jesus disse: olha, eu fui enviado para pregar para outras cidades. Que maravilha, né? Por causa disso nós temos o Evangelho conosco. Mas o Evangelho, ele é profundo, nós precisamos dedicar tempo e estudo. Muitas vezes é muito cômodo, eu acho cômodo a gente ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom, não é isso que não está errado, ouvir a palavra de Deus. Mas também nós precisamos dedicar, colocar esforço para aprender da palavra de Deus, e ver como é profundo o Evangelho que Cristo trouxe para nós. O pastor John Piper, no seu livro Deus e o Evangelho, escreveu o seguinte: se os ouvintes do Evangelho não veem a glória de Cristo, a imagem de Deus, em todos os acontecimentos e dons do Evangelho, eles não veem o que realmente torna boas as boas novas. E ele vai escrevendo mais coisas e ele acrescenta o seguinte: se alguém não fizer da glória de Deus em Cristo o seu supremo tesouro, então ainda não aceitou o Evangelho. Esta afirmação do pastor John Piper está baseada no texto bíblico que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz o seguinte: mas se o nosso Evangelho, que é o Evangelho que Paulo está pregando, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Simplesmente desafiador. Devia fazer a gente perder o sono. Os ouvintes de Jesus naquela sinagoga estavam maravilhados pelas palavras que Jesus deve ter apresentado naquele dia. Mas aí aconteceu algo inacreditável, não? Ao mesmo tempo em que estavam maravilhados ouvindo Jesus, eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Por que a gente sabe disso? Porque eles perguntam: não é este o filho de José? Jesus havia crescido naquela cidade de Nazaré, 30 anos convivendo com as pessoas, né? Então, numa cidade pequena, ou num bairro pequeno, todo mundo conhece todo mundo, né? Não é este o filho de José?
O apóstolo João escreve as seguintes palavras que podem explicar o comportamento daquelas pessoas, né? Está lá em João capítulo 2, verso 24 e 25. Mas o próprio Jesus não confiava neles, nos judeus, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Por isso, nós não temos como esconder aquilo que está em nosso interior dos olhos de Jesus ou dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus olha para o coração, Ele olha para o que está no âmago, no centro da vida de uma pessoa, né? Deus sabe tudo, né? E o Apocalipse diz tudo isso, né? Que os olhos de Deus vê todas as coisas. Mas foi muito fácil, né, para aquelas pessoas presentes na sinagoga duvidar, ou chegaram até a rejeitar Jesus, porque parecia muito familiar para eles. No Evangelho de Marcos e de Mateus, né, as pessoas dizem assim: ele não é o filho do carpinteiro José? Maria não é sua mãe? Seus irmãos e irmãs não vivem entre nós? Como pode Jesus ser o Messias? Isso levou Jesus a falar algumas palavras, né, que deixou as pessoas meio transtornadas. E Jesus disse o seguinte: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E Jesus cita o exemplo de dois profetas famosos de Israel, que são Elias e Eliseu, né? E Jesus disse aos seus ouvintes o seguinte: não havia muitas viúvas em Israel nos tempos de Elias? Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Ele foi enviado a uma viúva de Sarepta na terra de Sidom. E ela era uma estrangeira, uma gentia. A história está narrada em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 16. Né? E Deus disse para Elias: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Vejam só. E Jesus acrescentou: não havia muitos leprosos em Israel nos tempos de Eliseu? No entanto, nenhum desses leprosos teve o privilégio de ser curado a não ser Naamã, o sírio, né? Somente ele foi purificado da lepra, e Naamã era um estrangeiro. Isso está narrado em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 19. Né? A cura de Naamã ocorreu por quê? Porque Deus usou a vida de uma menina que foi levada cativa para a Síria. E ela diz para a senhora, que é a esposa de Naamã: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. O texto do Evangelho de Lucas diz que todos na sinagoga, quando ouviram estas palavras de Jesus, se encheram de ira, ficaram furiosos, né? Como é que pode, né? Mas o fato é que aqueles ouvintes não suportaram as palavras de Jesus. Por quê? Porque aquilo que Jesus disse sobre Elias e sobre Eliseu, né, era um ensino intolerável para os judeus, porque feria o seu orgulho, seu amor próprio, porque Israel era o povo escolhido de Deus. Como é que Deus manda o profeta do nosso país ser tratado, cuidado por uma viúva que não é estrangeira, é gentia? Por que que Eliseu cura um leproso que é inimigo da nossa terra? As palavras de Jesus foram assimiladas como se eles não fossem merecedores da misericórdia de Deus. E a gente faz, às vezes, a mesma coisa, né? Ouve uma palavra e diz assim: não é para mim.
Tem alguma coisa furada aí. Mas o texto do Evangelho de Lucas diz que aqueles ouvintes, aquelas pessoas, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram para fora da cidade, levaram por um alto monte, né? E estavam decididos a empurrar Jesus, né, precipício abaixo, para dar um fim na vida de Jesus, né? Mas o Evangelho de Lucas diz que Jesus passou por meio deles ileso. De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Deus decidiu enviar Elias a uma viúva que não pertencia ao povo judeu para ser cuidado. Curou um militar sírio que pertencia a uma nação inimiga de Israel através do profeta Eliseu. Uma coisa que aquelas pessoas, aqueles ouvintes na sinagoga não conseguiram entender, e às vezes nós também temos certa dificuldade em entender, são as escolhas que Deus faz. Por que Ele decide curar alguns e não curar outros? Por que Deus decide salvar alguns e não salva outros? Temos isso esses acontecimentos narrados desde o Antigo Testamento, né? Principalmente na história do povo de Israel, quando foi tirado da terra do Egito. Deus salvou um povo, mas destruiu outras vidas. A gente fica pensativo, por que Deus faz coisas desse tipo? Mas nós precisamos pensar quem é Deus. O que Deus faz, as escolhas que Ele faz, quer nós gostemos ou não, aceitemos ou não, se trata da soberania de Deus. E a Bíblia nos ensina sobre a soberania de Deus. Deus tem o direito de lidar com a humanidade decaída, conforme Ele queira. Seja de acordo com a sua ira, ou seja de acordo com a sua misericórdia. Romanos 9,15 nos ensina o seguinte: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É o texto que Paulo extraiu de Êxodo 33:19, quando Moisés, ele subiu pela segunda vez no Monte Sinai. Moisés subiu ao monte para pedir perdão para o povo de Israel, que tinha construído um bezerro de ouro. E Moisés, na sua raiva, ele quebrou as tábuas que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. E Deus destruiu muitas vidas naquele dia. E Moisés sobe ao monte pela segunda vez. Ele está disposto a interceder pelas pessoas, pelo povo de Israel. Pedir misericórdia, por favor, vai com este povo. E Deus diz para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compaixão de quem eu tiver compaixão. O profeta Daniel escreve o seguinte: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Entretanto, Deus sempre foi e sempre será coerente em tudo aquilo que Ele faz e jamais irá se contradizer. A gente acha muitas dificuldades para entender certas coisas. Se Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus sabe todas as coisas e tem poder para mudar todas as coisas, Ele faz o que quer.
Por que Ele não acaba com as guerras? Por que Ele não acaba com a fome? Por que Ele não acaba com o mal que reina na face da terra? E muitas vezes a gente faz essa pergunta para Deus e ficamos sem resposta. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor japonês, pastor Hattori, e ele tem um programa, ou tinha um programa de rádio, onde ele passava a mensagem, né, para as pessoas. E ele costumava ir cortar o cabelo num barbeiro da cidade. E esse barbeiro dizia, o pastor dizia assim, ele sempre me fazia perguntas. Porque o pastor sempre falava de Deus para ele. E ele falava, Deus, Deus, Deus. Você fala sempre Deus, 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 Deus. Mas olha só, o mundo está cheio de problemas, está cheio de doentes, cheio de guerras, cheio de tanta coisa ruim. Por que esse Deus que você crê não arruma tudo isso? Por que Ele não faz melhora tudo isso? Ele não tem poder para fazer tudo, como você fala? O pastor disse que sentiu um nó na garganta porque não tinha uma resposta imediata para ele. E enquanto ele estava na cadeira do barbeiro, e o barbeiro cortando o cabelo, ele viu um senhor pela janela de vidro, cabeludo, comprido, uma barba, talvez meses, anos sem fazer, aparência realmente grotesca. Aí o pastor vira para o barbeiro e diz assim, você fala que você é um bom barbeiro, mas eu acho que você não é um bom barbeiro. Pastor, o que é isso? O senhor vem sempre aqui porque eu corto bem o cabelo. Eu tenho bastante clientes porque eu corto, eu faço bem o trabalho. Se você fosse um barbeiro bom, está vendo aquele homem lá fora, cabeludão, barbudo, você teria ido lá e cortado o cabelo dele, feito a barba dele direitinho, para ficar mais apresentável. Pastor, eu não posso fazer isso. Se ele não vier me pedir, como é que eu posso ir lá e fazer isso? O pastor disse, a sua pergunta está respondida, não está? Deus é soberano, mas Ele não invade a liberdade que Ele deu às pessoas, lá no começo. Por isso Deus sempre foi e sempre será coerente em tudo que faz e jamais irá se contradizer. Ele faz o que faz porque Ele está determinado a ser Ele mesmo. Eu sou Deus. E pretende ser visto como Deus, tal como Ele exatamente Ele é. Nós não podemos recusar dar a Deus o lugar de Deus. Questionamos muitas coisas, filosofamos sobre muitas coisas, mas Deus é Deus e temos que deixar Ele ser Deus. Recusar a agir desta forma, quer dizer, dar a Deus o lugar de Deus, recusar a fazer isso é demonstrar um repreensível espírito de rebelião contra Deus. Deus, você tem que ser do meu jeito. Deus nunca irá submeter ao egoísmo do homem. É falta de reconhecimento da própria condição de criatura e de pecador que o homem é. A grande verdade bíblica, quer recebamos o que merecíamos, o que nós merecíamos é juízo de Deus por ser pecador. Ou quer recebamos o que não merecemos, o que nós não merecemos é misericórdia de Deus, mas Deus estende a misericórdia. Em nenhum dos casos, ou Ele irando, ou Ele exercendo misericórdia, em nenhum dos casos Deus estaria sendo injusto.
Porque Ele é soberano. Tem um livro muito interessante, se vocês puderem ler, né? O Conhecimento do Santo. É do livro do autor Adrian Wilson Tozer, né? Ele é conhecido A.W. Tozer. Ele escreve o seguinte: a soberania de Deus decretou que o homem fosse livre para fazer escolhas morais. E desde o princípio, o homem vem cumprindo este decreto ao optar entre o bem e o mal. Este decreto trata sobre a liberdade de decidir. A vontade do homem é livre porque Deus é soberano. Deus decidiu fazer assim. Por isso o homem não é um robô, ele não é um autômato. O homem é livre para decidir. Mas depois daquela rejeição de Jesus em Nazaré, ele vai para Cafarnaum, um pouquinho mais ao norte, bem próximo do mar da Galileia. E continua a ensinar na sinagoga. Interessante, mesmo depois de ter recebido um tratamento terrível lá em Nazaré, a ponto de as pessoas quererem tirar a vida dele, Jesus continua em Cafarnaum, ensinando pacientemente, continua trabalhando, anunciando o reino de Deus. Este tipo de conduta que se espera das pessoas que servem a Cristo. Não importa qual seja a natureza do trabalho ou do ministério que a pessoa receba. É preciso continuar a trabalhar com paciência, sem desistir, sem esmorecer, mesmo que haja a falta de sucesso. Já imaginou se Jesus, após receber aquele tratamento em Nazaré, dissesse assim: eu vou anunciar o Evangelho, mas só vou falar? Onde estaríamos nós hoje? Ele continuou pacientemente a ensinar, para que as pessoas conhecessem Deus. O que nós precisamos sempre lembrar é de que algumas pessoas são necessárias para preparar o terreno, tirar as pedras, afofar a terra. São necessárias outras pessoas para semear e talvez regar. Outras pessoas vão apenas colher o que os outros fizeram. Mas o que é importante? Qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o ministério, é preciso fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque vai chegar o dia, e esse dia chegará, em que cada pessoa irá receber o seu galardão pelo que tiver feito. Então precisamos fazer as coisas que precisamos fazer, o ministério que nós temos na igreja, da melhor forma possível, não para agradar pessoas, não para satisfazer pessoas, mas para Deus. Por isso, se é para Deus, temos que fazer isso de todo o coração. E é preciso também lembrar de que nos momentos mais difíceis do nosso ministério ou do nosso trabalho, sempre que nós sentimos que as nossas forças estão no limite, não há mais nada para fazer com as nossas capacidades, quando nós sentimos desencorajados, nós podemos chegar a Deus e pedir a capacitação de Deus, a capacitação de Deus. Por isso existe sempre a fé e a esperança, a paciência presente, disponível para nós, e a fonte é Deus. Eu fiquei pensando, quando estava montando esta mensagem, este estudo, né, mais estudo do que mensagem, de falar tudo que Jesus havia feito. Eu pedi para Deus: por favor, Senhor, eu estou no meu limite.
O que é que eu posso aprender? O que eu posso ensinar às pessoas? Então eu pensei, melhor é extrair algumas lições desse texto do Lucas 4, do 14 até o final. Que lições a gente pode aprender desse texto que nós lemos desde o domingo passado? A primeira lição é, nós não podemos nos contentar em conhecer a Deus e a Jesus Cristo apenas intelectualmente. Podemos dizer, eu conheço essa parte do Evangelho, eu conheço aquilo também, muito legal. E tudo não passar de apenas de palavras que brotam dos nossos lábios. O conhecimento bíblico, ou o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, deve produzir resultados, frutos em nossas vidas. Nós conhecemos muito sobre a Bíblia. Temos o grande privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos, de abrir isso diariamente, de ler. Quando tem pessoas que querem ter uma Bíblia e não conseguem ter uma Bíblia. Já encontrei pessoas assim. Acabei doando a minha Bíblia. Nós conhecemos muito sobre a palavra de Deus. O nosso conhecimento do pecado nos faz odiar o pecado. Nosso conhecimento de Cristo nos faz confiar nele, amá-lo e desejar ser semelhante a ele ardentemente. Nosso conhecimento da vontade de Deus nos faz esforçar para realizar a vontade de Deus, ou então buscar a capacitação de Deus para realizar a vontade de Deus. O nosso conhecimento do fruto do Espírito nos leva a mostrá-lo em nosso comportamento no dia a dia, em cada dia. Como nós vamos responder a perguntas desse tipo, de maneira sincera? Segunda lição que podemos extrair de Lucas 4 é: Cristo é o verdadeiro antídoto, ou o verdadeiro remédio para todos os males e danos destruidores da alma que o diabo tem causado à humanidade. Cristo é o médico a quem todas as pessoas devem recorrer se quiserem ser curadas. Em Cristo está a vida, a saúde e a libertação dos males que o pecado tem infligido ao mundo e às pessoas. Uma terceira lição é que Jesus foi para um local deserto. Isso me tocou muito. Depois de curar muitas pessoas, expulsar demônios, Jesus foi para um local deserto, longe das pessoas. Ele se afastou para manter comunhão com seu Pai e orar. Ainda que a natureza de Jesus, a natureza humana de Jesus fosse sem pecado, uma natureza santa, ele não negligenciava a graça de estar na presença do seu Pai Celestial e de estar em comunhão com Ele. Em Jesus está um exemplo para todos que desejam crescer na graça e andar perto de Deus. Um exemplo que todos devem seguir. Quantas vezes nós separamos um tempo
para estar a sós com Deus. Nós não devemos simplesmente nos contentar em orar diariamente. Creio que todos nós fazemos isso. Ler as Escrituras, ouvir a pregação da palavra de Deus e receber a ceia do Senhor. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Entretanto, nós precisamos de momentos a sós para examinarmos a nossa vida diante de Deus. Estar a sós com Deus, aprendendo com Deus, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus ensinar. Qual foi o maior tempo que você passou em oração sozinho diante de Deus? Eu li uma vez um artigo interessante, eu não lembro quem foi o autor, estava em inglês. E foi feita uma pesquisa com os pastores das maiores igrejas dos Estados Unidos. E uma das perguntas foi: quanto tempo você dedica à oração? Vocês têm uma ideia de quanto tempo os pastores nos Estados Unidos dedicam o tempo deles em oração? Não vou nem perguntar aqui, porque eu sei que vocês oram bastante. 7 minutos, em média, é o tempo de oração dos pastores. Significa que alguém ora muito e alguém simplesmente não ora. Se Jesus, no meio dos seus muitos afazeres, diversos afazeres, procurou tempo para estar a sós com Deus, o que dizer de nós? Se o nosso mestre julgou necessário praticar tal ato, deve ser então 1 milhão de vezes mais necessário para nós que dizemos que somos discípulos de Cristo. Quarta lição. Não significa que esgotamos aqui tudo que nós podemos aprender de Lucas 4, 14 a 44. Tenho certeza que vocês também podem ou devem já ter aprendido muita coisa na leitura deste texto. Tomemos cuidado para não desprezar a pregação da palavra de Deus. Em todas as épocas da igreja, da história da igreja, a pregação tem sido o principal instrumento de Deus para despertar os pecadores e para edificar os santos. Por isso nós precisamos ouvir os sermões, as mensagens que os pastores pregam com um espírito de oração e muita reverência à palavra de Deus. Por isso, a pregação da palavra de Deus é também um momento da nossa adoração a Deus. Vamos lembrar que as pregações foram os meios que Jesus Cristo usou para alcançar multidões quando ele andou pelas terras da Judeia, de Samaria e da Galileia. Não vamos esquecer também de orar para que haja pregadores fiéis da palavra de Deus ocupando o púlpito. Eu lembro de uma biografia do Spurgeon, Charles Spurgeon. Quando jovem, tinha acho que uns 13 ou 14 anos mais ou menos, ele sentia um incômodo muito grande, porque ele não tinha certeza se estava salvo ou não. Ele queria muito ter a certeza de que a vida dele com Deus estava ok.
E certo dia ele saiu de casa para ir à igreja conversar com o seu pastor. E caminhando, e começou a cair neve muito forte. E ele, no meio do caminho, ele entrou numa capela, numa igrejinha. Uma capela metodista. E o pastor daquela capela não pôde vir naquela noite, ou naquela tarde, naquele dia, não está detalhado isso, por causa da nevasca. E um membro da igreja, né, um membro talvez idoso da igreja, ele se levantou para trazer uma mensagem para as pessoas que estavam ali. E aquele jovem Spurgeon, fugindo da nevasca, entrou na capela, sentou no banco. E aquele pregador, ele abriu a Bíblia dele lá em Isaías 45, 22, e leu assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Ele não tinha a eloquência de um pastor, não tinha tanto conhecimento, mas ele leu a palavra de Deus e falava alguma coisa e repetia: olhai para mim e sereis salvos, todos vós termos da terra. As pessoas da igreja devem ter pensado assim: por que esse nosso irmão está repetindo a mesma coisa tantas vezes? Mas fez uma grande diferença para aquele jovem. Tudo aquilo que aquele jovem estava buscando estava naquela passagem: olhem para mim e vocês serão salvos. Todos vocês, moradores da terra, olhem para mim e serão salvos. E aquele jovem Spurgeon disse: Senhor, perdoa o que eu sou, os meus pecados. Eu estou olhando para o Senhor, por favor, me salva. Naquele momento, aquele jovem Spurgeon teve a certeza de que estava salvo. Anos mais tarde, e até hoje, ele é conhecido no mundo cristão como o príncipe dos pregadores. Eu gosto de ler muito os artigos que Spurgeon produziu durante a sua vida. São mensagens fantásticas de um homem consagrado a Deus. Mas ser consagrado a Deus não precisa ser pastor ou missionário. Todos nós podemos, para não dizer devemos ser consagrados a Deus. O que nós podemos aprender ou pensar sobre este tema, sobre o texto que nós temos estudado desde a semana passada. Cada crente verdadeiro reconhece humildemente a sua incapacidade de viver na liberdade do Espírito de Deus e roga a Deus em fervente oração por sabedoria, graça, poder, para conseguir viver da maneira que agrada a Deus. Eu acho fantástico aquilo que Deus fez, de dar liberdade ao homem de escolher. Engraçado que Deus deu a liberdade ao homem de escolher o caminho que ele quer seguir. Mas o homem não pode escolher a consequência da sua escolha. Nós vemos isso representado na conversa entre Deus, Adão e Eva. Por isso, vamos sempre escolher
ouvir aquilo que Deus tem para falar. Vamos seguir aquilo que Deus já revelou na sua palavra, para nós podermos viver a vida cristã. E que Deus nos ajude a sermos cristãos melhores. Cristãos que esperam ansiosamente a volta de Cristo. E até lá, até esse glorioso dia, que nós possamos ser transformados pelo Evangelho de Cristo. Que possamos ser renovados dia após dia. Ser transformados cada vez mais na semelhança de Cristo. E ter a plena certeza de que quando Cristo se apresentar, nós possamos dizer: Senhor, eu estou aqui. Obrigado por me salvar. Vamos orar? Deus eterno e santo, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, renova a nossa maneira de pensar, para se enquadrar dentro da tua vontade, ó Deus. Capacita-nos, Senhor Deus, para vivermos como cristãos autênticos. Vivifica, Senhor, as nossas vidas, para que o nosso viver, Senhor Deus, seja um testemunho vivo da presença de Cristo em nós, ó Deus. Guia os nossos passos. Se nós tropeçarmos e cairmos, Senhor Deus, por favor, estende a tua mão e nos levante de novo. Queremos seguir fielmente os teus passos. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.